E agora o tópico é emoção versus razão. Bom, o foco principal na verdade é para muitas pessoas que têm uma empresa e desejam, né, de certa forma, melhorar um pouquinho mais o alcance da empresa, né, aumentar a clientela, aumentar a quantidade de pessoas. O que eu vou falar aqui não é na verdade um segredo, né? Na verdade são estudos neuromarketing onde que pontua muito sobre as emoções do cliente, né? Tenta estudar mais as emoções do cliente. Só que o que eu vou falar aqui não é uma estratégia em que você vai aplicar e vai aumentar 100% da clientela, né? Mas vai aumentar, é bem mais provável que vai aumentar uma pequena porcentagem de clientes, né? E isso é uma evolução constante, aplicando conhecimento, aplicando outro conhecimento, e assim vai desenvolvendo-se a empresa. Porque é um ponto que, sinceramente, atualmente as pessoas não buscam estudar e desenvolver várias estratégias na sua própria empresa, né? Busca desenvolver em outras áreas, porque quando eu falo emoções versus razão, eu estou falando que as pessoas são muito mais suscetíveis a seguir a emoção do que a razão. As pessoas aplicam mais a emoção na sua vida do que a razão. Não estou falando que as pessoas são irracionais, as pessoas não pensam. As pessoas pensam sim. Porém, no primeiro momento, a pessoa sempre é mais emocional do que racional. Mais emocional do que racional. Isso é para a vida. Desde quando a pessoa vai comprar um simples produto, por exemplo, esse canetão aqui, a pessoa entra na loja, encontra esse canetão, a pessoa olha e fala assim: poxa, eu estou seguindo a minha razão. Por quê? Porque esse canetão aqui vai escrever, esse canetão tem um design que me agrada, esse canetão tem umas dobrinhas aqui na ponta que pra mim é bonito e eu acredito que é o meu gosto esse estilo. A pessoa fala assim, né? Mas muitas das vezes quando a pessoa encontra um produto totalmente diferente, só que com design totalmente diferente que ele nunca viu, a pessoa fala assim: ah, agora aquilo lá é que eu gostei. A pessoa está seguindo simplesmente a emoção. A pessoa olha o design e fala assim: não, é pela razão, porque aquilo. Só que na verdade não, é muito mais emocional. Né? Fizeram até um estudo na Coca-Cola, onde que... na Coca-Cola não, na Pepsi. Foi um estudo onde que simplesmente depois se tornou uma propaganda. Acredito que se fizer uma pesquisa consegue até achar. Onde que simplesmente pegaram a Pepsi e a Coca-Cola, tamparam as logos e falaram: são refrigerante, eu quero que você experimente e fale qual que é o melhor. A pessoa ia lá, experimentava e seguindo o gosto, uma boa parte das pessoas falaram: isso aqui é bom. Aí quando descobriram qual era a logo, era da Pepsi. Muitas pessoas falavam: não, é porque é muito bom, é gostoso, tal. Aí fizeram o mesmo teste com outro grupo de pessoas e mostraram a logo, né? Coca-Cola e Pepsi. Agora falaram: agora experimentem qual que é, né? São testes antigos que eu acredito que até mesmo vocês devem ter escutado alguém comentar, onde que depois de experimentarem os refrigerantes, as pessoas falaram: a Coca-Cola é a melhor porque o sabor é melhor, tal, sendo que na verdade as pessoas estavam seguindo pela razão, pela emoção. As pessoas se lembravam dos momentos da família, com os amigos, se lembravam do Papai Noel, né? Que de certa forma quem começou com aquela cor vermelha foi a Coca-Cola, e do Papai Noel, né? Aí a Coca-Cola criou nas suas propagandas e as pessoas sentiam-se mais atraído para a Coca-Cola por conta desses sentimentos que vivenciaram, né? E isso é para várias e várias empresas que usam estratégias simplesmente poder focar na emoção. E então o ser humano é muito mais guiado pela emoção. E é interessante porque isso é uma história. Desde sempre o ser humano foi guiado pela emoção. Antigamente as pessoas, beleza, eram um pouquinho mais racionais, na época lá de 1960 por aí, antes da época dos hippies começarem a se difundirem e transmitirem cada dia mais. Eu acredito, né, isso é algo meu, as pessoas se tornaram muito mais emocionais com o surgimento da era hippie e depois com a tecnologia, tantas outras coisas,
porque foi surgindo a ideia das emoções, né? Sejam mais emocionais, amem a música, vivem a vida, né? Rock, como que é? Rock, sexo e drogas, alguma coisa assim desse tipo. Isso foi transmitindo cada dia mais, mas se formos observarmos umas épocas atrás, nós percebemos que as pessoas tinham um pouquinho mais daquele resguardo de, tipo, por exemplo, a pessoa tem uma certa quantidade de dinheiro, a pessoa falava assim, beleza, tenho esse dinheiro e vou comprar especificamente aquele produto porque aquele produto é útil para mim. As pessoas seguiam pela emoção? Seguiam, mas buscavam tempo, tentavam aplicar um pouquinho mais de razão, né? E se formos voltar um pouquinho mais na época das cavernas, as pessoas foram desenvolvidas a partir das emoções, né? A pessoa escutava um barulho, a pessoa falava assim, pera um pouquinho, esse rugir aqui é de um urso, então vou me proteger. E aqueles que não se preocupavam em atender às emoções morriam, né? Simplesmente morriam. E aqueles que ficavam mais atentos, viam o urso chegando e pegavam seus arcos e lança e tantas outras coisas, pegavam as pedras e tantas outras coisas para poder se proteger, por conta deles a darem atenção às suas emoções, esses sobreviviam, né? Então, desde sempre o ser humano foi mais emocional, deu mais atenção para a emoção do que a razão. E é uma palavra muito interessante que eu estou falando aqui, deu mais atenção. As pessoas sempre vão buscar colocar a emoção do que a razão. Isso é algo muito interessante, né? E isso é aplicado de forma sábia quando a pessoa sabe muito bem que como é que meu comércio vai se desenvolver, né? Quando a pessoa agora aplica no seu comércio, a pessoa olha e fala assim, beleza, como é que meu comércio agora vai desenvolver a partir do entendimento que o ser humano é muito mais emocional do que racional. Quando nós compreendemos que o ser humano, para poder ter essas emoções, a pessoa tem que ter 5 sentidos, porque o ser humano tem 5 sentidos, né? Uma boa parte das pessoas tem 5 sentidos. E quando o ser humano, nós entendemos que o ser humano tem 5 sentidos, e esses sentidos é o que, na verdade, é o que capta o externo para poder entrar na mente e desenvolver uma ideia, nós começamos a dar mais importância a esses sentidos. Muitos empresários apenas seguem a ideia de que, tipo, não, eu vou colocar uma imagem legal, porque um design legal na minha empresa, porque assim as pessoas vão chegar e vão ficar felizes com o que estão vendo da imagem da empresa. É plausível, muito bem. Só que nós devemos dar uma importância e tentar colocar o máximo de sentimentos, né? Sentidos, né? A visão, audição, olfato, paladar, tato. Colocar o mais sentidos possíveis na empresa. E quando eu falo colocar o mais sentidos, eu falo no sentido de visão. Visão é o que? Por exemplo, em uma padaria. Vou dar um exemplo. Uma padaria, a pessoa vai lá, cria uma estética bonita, bela, que possui harmonia de cores e tantas outras coisas. A pessoa aplica isso aí. É uma estratégia, que é a visão. E a visão é um pouquinho mais complicada, né? Porque tem vários pontos quando se trata da visão. Aí tem outro ponto, que é o olfato. Uma padaria, por exemplo, seria muito interessante ter um perfume de doce no ar, né? Tem alguns locais, na verdade é mais no Japão que eu vi o pessoal comentando mais, que tem muito de colocar um cheiro agradável no ar, né? Muitas vezes eu falo por mim mesmo, quando eu passo perto de uma pizzaria em que o próprio cheiro da pizzaria já é forte, eu passo um local e isso me atrai. Eu falo assim, poxa, que legal uma pizzaria. Eu posso entrar ou não entrar, né? E varia muito do meu sentimento, se eu já comi antes ou não. Mas isso atrai a pessoa, isso chama atenção. A pessoa pensa assim, nossa, imagina comer essa pizza. Aí depois que a pessoa pensa, pera um pouquinho, se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, né? A pessoa vai lá e escolhe. Mas vai pelo sentimento, né? Poxa, olha isso aqui. E uma padaria, muitos quando você entra não tem exatamente o cheiro agradável de uma padaria, né? O cheiro, que é o olfato, o paladar, né? Muitas vezes tem aqueles mercados que dão aqueles docinhos para as pessoas comprarem, então às vezes a pessoa nem vai comprar,
mas muitas das vezes a pessoa vai dar uma importância a mais depois nos futuros dias em escolher esse mercado para visitar do que os outros mercados, porque vai vir aquele sentimento de espera um pouquinho, né? Um exemplo agora de mercado, né? Espera aí, se eu for nesse mercado, eu tenho certos sentimentos agradáveis para com esse mercado, porque eu fui lá, eu experienciei um doce muito agradável, eu senti no meu paladar um sabor que normalmente eu nunca tinha experimentado, era um doce novo, sabe? A pessoa entra naquela arrecadação e isso grava na cabeça da pessoa, as pessoas se lembram. Por mais que as pessoas podem até falar que eu esqueci, né? Comentam e na parte nas primeiras lembranças, a pessoa pode esquecer de primeiro momento, mas inconscientemente a gente está lá, né? Aquele sentimento bom de um local em que deu um sabor agradável à pessoa. Às vezes a pessoa não vai nem saber o porquê, porque aquilo está muito bom. É o exemplo da Coca-Cola, né? Muitas pessoas vão falar assim, eu não sei porque eu gosto da Coca-Cola, mas eu gosto, porque por causa do sabor. Mas muitas vezes não é pelo sabor, é sim pela lembrança da família, dos amigos, de entrar na roda dos colegas e tomar uma Coca-Cola geladinha, de estar com a família num domingo à noite, no jantar e estar comendo com a família, pega uma Coca-Cola lá e toma. Aquele sentimento agradável fica na cabeça da pessoa. E é diferente da Coca-Cola porque desenvolveu uma história, mas muitas vezes uma loja que está na cidade há muitos tempos pode desenvolver certos tipos de sentimento das pessoas e com isso aumentar a venda. Mas aí é um gráfico que a pessoa tem que ter dentro da empresa, né? Para poder ver essas diferenças acontecendo ao longo dos anos, ao longo do tempo. E dependendo, pode até ser dentro de dias, né? Começar a ter uma frequência a mais por conta de certos sentimentos, né? No caso de padaria, se colocar certos aromas que de certa forma se encaixe muito bem com o que eles querem passar, com os doces que eles vendem, podem sim ter uma diferença, um crescimento nas vendas. Porque é focado exatamente no sentimento. As pessoas têm sentimento e as pessoas são muito mais sentimentais do que racionais, né? Lógicos. E é necessário ter essa visão, porque é uma visão que faz total diferença quando a pessoa entende que está tratando com outro ser humano, né? Não está trabalhando com máquinas. Aí a mudança sim pode ser positiva. E o tópico é isso.